Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos mais para o fim, né? Ainda temos aí algumas semanas, mas estamos mais para o fim desta carta, que é a segunda carta, né, na ordem aqui do Novo Testamento. Bom, então nós vamos começar no capítulo 15, versículo 20, em que Paulo está falando sobre a questão da ressurreição, né? E do quanto Jesus ter ressuscitado é a prova, né, máxima de que ele é o Cristo, de que ele é o Cordeiro de Deus, aquele esperado para a transformação da humanidade, né, para a redenção. Aí ele fala assim, continuando, né? Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Então, primícias é aquilo que vem primeiro, né? Adormecer aqui é aquele significado simbólico da morte, né? Provavelmente é isso que ele está querendo dizer aqui, que Jesus ressuscitou dos mortos como um prenúncio daquilo que as pessoas que já morreram ou que vão morrer também viverão, né? Então a gente vê claramente assim o conceito de morte que tem aqui. A morte não é o fim, a morte é um sono, né? É algo que a gente vive para depois despertar novamente. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, aqui ele está falando de Adão, né? Já vai explicar melhor. Também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Paulo faz essa comparação entre Jesus e Adão em outros momentos, também em outras cartas, né? Ele fala que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Paulo está entendendo Adão não como uma pessoa com CPF, como brinca o Haroldo Dutra Dias, né? Mas como um modelo, um jeito de estar no mundo. E Jesus também, né? É um modelo, um jeito de estar no mundo. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Então, são dois modelos, digamos assim, opostos, né? Com Adão, no modelo de Adão, a gente cai. Por que a gente cai no modelo de Adão? Porque Adão quis fazer do jeito dele. Deus aparece para Adão e fala, vamos pensar, né, na história de Adão e Eva como um mito, como um símbolo que passa uma mensagem tão profunda que atravessa os milênios. Então, Adão, Deus aparece para ele e fala, ó, isso aqui tudo você pode fazer. Aquilo ali, que é a árvore do conhecimento ou do discernimento entre o bem e o mal, esse daí você não mexe. Ou seja, o que é mal, o que é bem. Nunca matar uma pessoa vai ser bem. Nunca roubar alguém vai ser uma coisa boa. Não tem como, né? E Adão, influenciado por Eva, influenciada pela serpente, mas cada um ali com sua autonomia, né? Decide falar, não, vou desobedecer, vou fazer do meu jeito. Então, sempre que a vida nos chama para um caminho, às vezes penoso, né? Às vezes em que a gente tem que abrir mão daquela fruta, né, que a gente gostaria, e a gente fala, não, vou fazer do meu jeito. A gente está no modelo de Adão, né? E Jesus é o oposto disso, né? Porque a consequência do caminho, da escolha de Adão, depois de usufruir um pouco, né, daquela fruta, é a morte. A morte no sentido de afastamento de Deus, né? Outra forma simbólica de falar de morte. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo. Então, Cristo, né, Jesus, está primeiro. Depois vem as pessoas que conseguem seguir o caminho dele, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim. Olha que interessante, assim, Paulo dá um panorama geral da nossa relação com Deus, lembrando de Adão, Jesus e o fim. A seguir haverá o fim quando ele quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Então Paulo está lembrando o seguinte para a gente, olha, todo principado, autoridade e poder, aqui na Bíblia de Jerusalém, tem uma notinha que fala dos poderes hostis ao reino de Deus. Então, a gente vê que o fim vai ser a vitória do bem total, orientado, organizado por Jesus. Então tudo vai se transformar. Não existe impunidade, não existe acaso, não existe, é assim mesmo, não.
Nós estamos nesse momento de transformação. E quando que isso vai acabar? Vai acabar quando o bem reinar totalmente, né? Que no Espiritismo a gente vai chamar de mundos felizes, mundos celestes. E aí Jesus entrega de volta o planeta, né? E os seres humanos e tudo que aqui existe para Deus, né? Até lá, Jesus está trabalhando. E Jesus mesmo falou isso, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não é isso? Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui tem uma referência a um salmo e também a Apocalipse, né? Então, tudo o mal vai ser superado pelo bem. Por isso que aquela dicotomia, assim, né? O mal e o bem, como se fossem dois lados de uma mesma moeda, por exemplo, é ilusório, porque o bem é infinitamente maior. O mal é passageiro, o bem não, o bem é eterno. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo do seu pé. Bom, aqui o último inimigo será a morte, vale uma reflexão maior, a gente faz semana que vem.